Você sofre com ansiedade e vem fazendo tratamentos, tomando remédio, lendo tudo sobre ela, assistindo vídeos e não consegue se livrar da ansiedade ou aprender a lidar com ela, como eu digo aqui, a gente aprende a lidar com a nossa ansiedade. E de repente você esbarra com um vídeo falando sobre autoestima e ansiedade. E você fica pensando assim, mas o que tem a ver a autoestima com a ansiedade? Não diz que a ansiedade é quando a gente precisa enfrentar algum medo, alguma coisa assim, e não tem os transtornos de ansiedade, que a crise pode aparecer mesmo sem ter um motivo específico? Sim, você não está errada nem está errado. Mas eu sempre digo que o ser humano é muito complexo e dentro dessa complexidade a autoestima pode funcionar como um gatilho para um quadro ansioso, ou melhor dizendo, a baixa autoestima. Se você tem autoestima elevada, você pode ter crises ansiosas ou estar excessivamente ansioso, ou ter um transtorno de ansiedade. A gente não está falando desse quadro, a gente está falando quando a baixa autoestima serve de gatilho para quadros ansiosos. E por que isso acontece? Quando uma pessoa tem baixa autoestima, ela tem uma visão negativa dela mesma. Geralmente, isso vem acompanhado de uma timidez excessiva, tem uma tendência a se isolar, apresenta uma sensibilidade excessiva a críticas por medo de rejeição e de julgamentos. Tem uma tendência a se comparar e nessa comparação ela sempre vai se ver em desvantagem ou de maneira depreciativa, enfatiza seus defeitos e minimiza possíveis defeitos, características, e minimiza as suas qualidades. E geralmente tem uma autocrítica elevada. E você já sabe que provavelmente isso é consequência de eventos traumáticos da infância ou mesmo depois de adulta, um evento pontual que possa ter ocorrido no trabalho, no ambiente social. A gente já falou sobre isso no canal e, como sempre, eu vou deixar o link dos vídeos na descrição. Quando uma pessoa possui baixa autoestima e apresenta essas características que eu acabei de dizer, isso influencia muito negativamente na qualidade de vida da pessoa. Então a pessoa fica com muito medo de se relacionar, muito medo de tentar conquistar os seus objetivos mesmo, porque essa pessoa tem uma percepção negativa de si. Então fica difícil ela participar de um processo seletivo para um trabalho, demonstrar para alguém de quem ela está interessado, que ele ou ela gosta dessa pessoa. Ela tem medo de ser rejeitada. Fazer uma prova, um vestibular, tudo o que essa pessoa precisar fazer, ela vai ficar com medo. E você sabe que a ansiedade é medo e insegurança. Por isso que uma baixa autoestima pode servir de gatilho para crises ansiosas. Mas tem uma outra coisa que você precisa também considerar. Porque quando a gente fala em baixa autoestima, a gente lembra desse comportamento de pessoas tímidas, introvertidas, pessoas que evitam alguns ambientes por esse medo de ser criticado, de ser rejeitado, essa coisa toda. Mas talvez você não saiba que uma pessoa com baixa autoestima, ela também pode apresentar comportamentos que aparentemente são opostos a esse, como compensação. Então uma pessoa pode ter um comportamento arrogante, de superioridade e até agressivo, na tentativa de não demonstrar a sua baixa autoestima. E eu gostaria que você não generalizasse, porque eu falo para vocês daquela coisa da psicologia do Instagram, Então vocês
houve alguma coisa que a pessoa coloca lá que não necessariamente é mentira, mas é que tem todo um contexto. Existem pessoas que são arrogantes, são prepotentes, têm o nariz empinado e não significa que seja baixa autoestima, pode ser outras coisas, mas é só um comportamento que também é apresentado por uma pessoa que tem baixa autoestima. Ao invés da pessoa se retrair, se isolar, ela supercompensa, ela apresenta um comportamento para inibir, para esconder das outras pessoas que, na verdade, ela está com medo de ser rejeitada, de ser julgada ou qualquer coisa assim. E o comportamento agressivo, ele às vezes é visto em pessoas que, às vezes, você não está nem necessariamente fazendo uma crítica, você faz alguma observação e a pessoa tenta te provar o contrário e de forma agressiva. É muito desagradável até esse comportamento. Nos quadros ansiosos, essa baixa autoestima, ela pode se, enquanto gatilho, ela pode se manifestar em transtornos como o antissocial, transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de pânico. E por que eu estou te falando isso tudo? Eu comecei o vídeo falando que você pode estar aí nessa jornada, passando por vários psicólogos e acreditando que não está adiantando nada, tomando remédio e com esse medo de eu vou ter que tomar remédio para a vida toda e não ver resultado. O que pode estar acontecendo? Eu não estou dizendo que é isso que está acontecendo, você sabe que quando se trata de gente é tudo muito complexo. O que pode estar acontecendo é que alguns pacientes, principalmente paciente ansioso, o ansioso ele quer respostas rápidas. Então, no processo psicoterápico, é sempre um processo. Eu falo para vocês aqui, é sempre um processo. A gente precisa... É um trabalho de investigação, né, que a gente faz, terapeuta e paciente. A gente vai procurando entender você, junto com você, porque a verdade está em você. Então a gente vai procurando, tentando descobrir quem você é e nessa busca a gente vai levantando essas questões. E o que acontece com o paciente ansioso? Muitas vezes o paciente ansioso ele atrapalha. Lembra que eu falei em outros vídeos, no vídeo de autoaceitação também? Dói a gente se encontrar com a gente mesmo. Então o paciente ansioso fica, não quero falar sobre isso, eu não quero tratar isso, eu vim aqui tratar a minha ansiedade. Geralmente a gente começa na tentativa, quando o paciente... Tem pacientes que são bem resistentes, diminuir essa ansiedade, senão a gente não consegue trabalhar. E a gente vai nessa busca aí, tentando entender quais gatilhos, o que serve de gatilho, o que está por trás dessa ansiedade. E muitas vezes o paciente não deixa. A baixa autoestima, os sentimentos de inferioridade, né, também tem vídeo falando sobre isso, geralmente eles têm origem na infância, algum evento que aconteceu, e aí o paciente tem dificuldade de mexer. Mas se for isso que estiver embasando a sua ansiedade, você não vai conseguir aprender a lidar com ela. Porque você vai ativar a crença, porque tem sempre uma crença, aquela crença limitante, crença de menos-valia, que embasa, eu não sou boa o bastante, eu não sou merecedora disso. Lembra que eu falei no início, tem uma visão negativa de si mesmo. A visão negativa é embasada nesses pensamentos que foram construídos em algum momento da sua história. Então, em alguns casos de ansiedade, você precisa trabalhar a sua autoestima. E eu já falei aqui em outros vídeos que muita gente não gosta de si. E outras pessoas ultrapassam o não gostar, né? Tem aquela coisa de se odiar. Nunca, gente, é uma coisa só.
tem sempre um contexto. Então, se você está em terapia e você percebe que o seu psicólogo ele está tentando trabalhar junto com você alguma coisa que te machuca, pergunta para ele ou para ela, por que você fica querendo mexer nisso? Você vai dar uma oportunidade para o seu psicólogo, para a sua psicóloga trabalhar em você. Mas, se você está nessa busca, porque eu falo assim, eu sei que muitas pessoas ainda não têm condições de fazer o tratamento psicológico no consultório com o psicólogo ou a psicóloga. Trabalhe a sua autoestima. Eu sempre falo, autoconhecimento e autocuidado. Se permita trabalhar. Se você não conseguir trabalhar a sua autoestima, e se for esse o gatilho para as suas crises ansiosas, aí você entra naquele ciclo, né? Vai ficar tomando remédio, chega uma hora que o organismo já não aceita mais essa medicação porque você não tratou o motivo. Na terapia cognitiva, nós buscamos identificar a crença que está embasando a baixa autoestima, desafiar o pensamento distorcido e reestruturar esse entendimento de mundo, essa visão de mundo, esse pensamento que está mantendo a sua baixa autoestima. Para que você possa desenvolver uma visão mais adequada e saudável da sua realidade. Aquela coisa que eu sempre falo, assim, uma visão mais realista e empática, no caso de você mesmo. Então, aprender a lidar com a sua ansiedade vai além de acalmar a mente, respirar, desafiar pensamentos. Às vezes, isso é importante, sim, é importante. Todas aquelas coisas que você ouve aqui, que eu falo aqui no canal, sobre manter o equilíbrio emocional. Mas junto com isso, é importante também você dar uma olhada como está a sua autoestima. Porque pode estar, a sua ansiedade pode estar sendo acionada, o seu estado de alerta, uma pessoa com baixa autoestima, com autocrítica, ou autocrítica né? Porque né, a pessoa que tem baixa autoestima, ela tem medo de rejeição, medo de julgamento, ela fica o tempo todo em estado de alerta, se policiando. Então pode estar embasado na baixa autoestima e você precisa dar uma olhada nisso também. Nessa busca que você, se você estiver procurando melhorar a sua qualidade de vida, se conhecer mais sozinho, sozinha, ou junto com o seu psicólogo, sua psicóloga, tá? Dá uma olhada nisso. Não dá para separar as coisas no ser humano. Você é completo. Uma coisa sempre vai ter a ver com a outra. Melhora essa autoestima, eleva essa autoestima, porque geralmente se trata quando se fala de depressão, né? Assim, vocês fazem um link quando se fala de depressão, mas também tem a ver com seus sintomas ansiosos. Você precisa dar uma olhada nisso, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.